Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui comigo para estudarmos a Palavra de Deus juntos. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema Quebre a Dormência. O que é isso, né? Durante mais de 30 anos eu trabalhei com abelhas e dentre as áreas de pesquisas eu trabalhava com polinização. Para isso a gente plantava e muitas sementes que a gente plantava, elas tinham casca dura e elas precisavam de quebrar a dormência delas, a gente precisava dar um choque nelas, né? Por exemplo, a soja perene, Glycine white, né, uma leguminosa, a maioria das sementes era viável, mas eu precisava quebrar essa dormência. Casca dura não absorvia água, que é importante para o desenvolvimento do embrião. Então, para quebrar essa dormência, a gente ou você coloca em métodos químicos, né, passa ácido sulfúrico ou choque térmico, ou a gente submete a uma escarificação, lixa, né, a casca da semente. Eu lixei muita semente. E daí aumenta a viabilidade, elas passam a absorver água e elas desenvolvem, né, o embriãozinho e aí surge a planta, é a coisa mais linda. Mas veja bem, você pode pensar assim, mas Regina, a casca é interessante porque traz segurança para a semente. É verdade, mas a semente tem uma missão, a missão de se desenvolver, de se multiplicar e cumprir a sua tarefa, né? Mas aquela casca dura impede. É que nem o porto para o navio. O navio não pode ficar ancorado. Pode ser interessante, seguro, mas não foi para ficar no porto que o navio foi construído. Ele foi construído para singrar os mares, para navegar, né? E essa é a missão dele. E a gente também. Nossa vida muitas vezes fica empacada, dormente, porque a gente desenvolve casca dura em algumas áreas. E a gente não vai para frente, né? A gente cochila. Você já passou por momentos assim? Você conhece alguém assim? Cabeça dura, né? Casca dura, difícil, pessoa indiferente, insensível, né? Às vezes anda, trabalha, estuda, mas faz tudo no piloto automático, né? Como aquela frase, a pessoa morreu, tá morta, né? Não tá viva, não curte as coisas. Ela só se esqueceu de cair, né? Ela é um cadáver ambulante. E muita gente passa, às vezes, anos, a vida toda, fazendo isso. Deus, Ele nos criou, nos dotou de recursos extraordinários. E nós precisamos chegar na presença dEle e falar, Senhor, eu quero desenvolver, eu quero terminar, eu não quero jogar minha fita fora. Lá em Efésios, a gente tem um texto que lembra bem isso que nós estamos conversando. Paulo diz, lá no capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Depois, no versículo 8 em diante, ele fala, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das tarefas, antes exponha-nas à luz. Versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E Paulo reforça, versículo 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então ele fala, olha, vivam como filhos da luz, faz o que é agradável ao Senhor, procura entender qual é a vontade do Senhor, acorda, né? Desperta, levanta-te dentre os mortos, né? Então, às vezes a gente fica assim, né? Dentre os mortos, tomando às vezes posições erradas, porque vai se envolvendo a uma cultura que é hedonista, cujo objetivo é ser feliz. E a gente conhece a palavra, conhece o projeto de Deus e vai se adaptando ao meio, né? A uma situação que não agrada ao Senhor, que não é a vontade do Senhor. Às vezes vai na igreja, às vezes canta, às vezes ouve a palavra, mas aquilo não penetra, a casca está dura, né? A pessoa está com o coração duro, indiferente, insensível. Por isso que lá na palavra fala, por isso que há entre vós tantos fracos, tantos doentes, né?
porque está dormindo no colo do pecado. E eu lembrei de Sansão. Sansão, ele nasceu com uma força descomunal, com uma missão de libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas ele começa a cochilar, a se envolver com mulheres, se envolve com uma delas chamada Dalila, que se vende para os filisteus para entregar Sansão nas mãos dele. E literalmente o que acontece é que Sansão ele está deitado no colo de Dalila, está deitadão lá dormindo, e o que acontece é que os filisteus, né, são avisados, eles vêm para capturar Sansão. Então, quando ele está lá pronto, no colo de Dalila, né, cochilando, Dalila corta Sansão e ele fala: eu vou agora me levantar e eu vou, como das outras vezes, eu vou vencer essa batalha. Mas lá no versículo 20 diz assim: mas Sansão não sabia que o Senhor se havia retirado dele, que o Senhor tinha deixado. Como a gente tem que cuidar, né, na nossa vida. Muitas vezes a gente fica dormindo, nós temos uma identidade, nós precisamos acordar, despertar. E às vezes a gente fraqueja, né? Fica no meio de mortos, de incrédulos, das trevas, no escuro. E aqui fala no versículo, Efésios 5:14, levanta-te, não só desperta, acorda, mas levanta-te, você vai em frente, né? Se dispõe a obedecer e cumprir o projeto que Deus tem para nós. Às vezes Deus usa circunstâncias, pessoas, situações para nos acordar. Assim como, né, o método químico, o método choque térmico, o método mecânico de despertar a semente, Deus usa. Quando eu era jovem, a gente fazia muita serenata lá em Jaboticabal. E uma vez nós fomos fazer uma serenata por uma senhora idosa, e no dia seguinte nós ficamos sabendo que ao lado dessa senhora, uma vizinha, morava numa república, era uma moça. E ela conhecia a palavra, era firme com Deus, mas ela foi para a faculdade, começou com más companhias, ficou até entre as trevas, né? E ela então se perde, ela se afastou de Deus, estava distante de Deus. E ela então mandou essa informação para nós, ficamos sabendo que ela acordou com aquela música, e ela falou: eu morri, e ela estava no escuro, ela ficou desesperada, ela procurando luz, e ela não sabia onde que ela estava, ela caiu no chão e ficou caçando, né, um escape, até que ela conseguiu acender a luz, e ela viu que era uma serenata, e ela pensou assim: Jesus está voltando, e eu estou totalmente perdida, eu estou distante dele. Daí, quando ela contou essa história, nós ficamos sabendo de uma senhorazinha idosa, numa outra cidade, num asilo. Ela ouviu também uma serenata, e ela ficou tão feliz, ela falou: Jesus está voltando, ele veio me buscar. Olha que diferença, né? Quem está nas trevas, quem está na luz, que coisa tremenda. Então, aqui a gente vê que Cristo vai resplandecer sobre nós, Ele é a luz do mundo. Quando nós acordamos, nós levantamos de dentre os mortos, Ele vai iluminar, vai nos mostrar a sua vontade, aquilo que agrada a Deus. E lá no versículo então 17, não seja tolo, não seja insensato, mas procure discernir a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 13, também repete isso, acho muito lindo. Fala que a gente tem que compreender o tempo em que a gente está vivendo. Chegou a hora de despertar do sono. Deus está falando para mim e para você: acorda, né? Comporte-se com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, Deus fala para mim e para você: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua. Eu não quero chegar na eternidade e ficar sabendo que Deus tinha um plano tão especial para a minha vida, e eu cochilei e não cumpri o grandioso
plano que Deus tinha para a minha vida. E eu fiquei pensando numa outra situação lá em Gênesis capítulo 21, tinha uma mulher chamada Agar. Agar, ela vai para longe da sua terra, ela está no deserto com um filho chamado Ismael, e a água acaba, e ela põe o filho debaixo de uma das poucas árvores ali do local, e ela vai de um arbusto, na realidade, e ela vai se sentar mais distante, e ela começa a chorar. E o anjo de Deus chega para Agar e fala: Agar, o que está te afligindo? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou? Tem um texto que fala: se levanta, ergue-te, Agar, levanta o menino, toma pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água fácil e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. E ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito. Ela era egípcia, ela viu seu filho crescer, se tornar um profissional, um homem capacitado a viver no deserto, um flecheiro. E ela viu ele se casar com uma mulher da sua descendência, da sua nacionalidade. Que coisa mais linda! Mas para isso ela precisava se erguer, levantar o menino. E eu queria comentar com você. A gente precisa acordar, levantar. Será que tem alguém ou alguma coisa que eu preciso levantar, que eu preciso erguer, tomar pela mão? Às vezes é um filho, às vezes é o nosso cônjuge que está precisando das nossas orações, da nossa ajuda. Às vezes é um sonho que ficou no passado, que eu preciso levantar esse sono e ir em frente, né? Sonho, fazer ele realmente florescer. Às vezes é um ministério. Eu posso e devo fazer isso sem medo, porque o Senhor nosso Deus está comigo e Ele ouve o nosso clamor, que Ele possa quebrar a nossa dormência para que a gente possa germinar, absorver a água da vida, que é Jesus Cristo, oferecer essa água para as pessoas que estão em nossa volta e germinar e frutificar o fruto da luz. Você quer isso para a sua vida? Então, que eu e você possamos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, o que tem impedido a minha germinação? O que tem impedido que eu te desabroche? Senhor, me ajuda a acordar e me usa, Senhor. Me usa, Senhor, para eu poder tomar essa água preciosa da vida, que é Jesus Cristo, para que eu possa florescer, porque eu possa quebrar essa casca dura. Quebra, Senhor, essa dormência, né? E que eu possa florescer. E não só isso, que eu possa oferecer essa água da vida, a palavra de Deus, que é fonte de vida para as outras pessoas, para quem está ao meu redor. E assim cumprir o teu projeto. Amém? Faça isso. Eu creio que Deus é um Deus que age na vida daquele que se dispõe. Que eu e você possamos nos dispor nas mãos deles e sermos usados para a honra e glória do nome dele. Amém? Um grande abraço para você. Pense nisso. Acorda, levanta, busca o Senhor, a água da vida, para que você possa germinar e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.